Boa tarde, pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre biologia, sobre o núcleo celular. Então vamos começar, sem enrolação, primeiro sobre a definição. Então o núcleo celular é uma estrutura presente apenas nas células eucariontes. Elas têm a função de organizar, e realizar a manutenção e controlar todas as estruturas celulares, todas as funções celulares. Além disso, elas vão agrupar, elas vão possuir o material genético que é formado pelos ácidos nucleicos. Muito bem, a gente agora tem que entender as estruturas do núcleo. Então o núcleo ele possui uma camada envoltória que a gente chama ela de carioteca, ou também envoltório nuclear. Ela tem uma parte, uma membrana interna e uma membrana externa. Então ela vai meio que fazer uma camada para o citoplasma não fazer parte do núcleo. Então é como se fosse literalmente uma camada. No entanto, ela não é 100% fechada, ela é aberta, que a gente vai chamar de complexo de poros, essas aberturas. Que é essencial para a troca e pela saída de substâncias, principalmente de RNA e de proteínas. Então isso é muito importante para os processos que a gente vai falar mais para frente. Bom, no meio do nosso núcleo a gente vai ter uma coisa que a gente vai chamar de nucleoplasma, Então é um local onde está localizado o RNA e o DNA presente no núcleo. Então, é como se fosse um intermediário entre as estruturas. Bom, então quando a gente olha o DNA que está no meio do nosso núcleo, tem uma parte que é mais embolada, muito embolada, que a gente vai chamar de nucleolo, e uma parte que não é tão embolada, que a gente vai chamar ela de cromatina. Então, a cromatina ela é formada pelo DNA e uma proteína chamada histona. Então, o que vai fazer a histona? Ela vai meio que embolar o DNA para que ele não fique tão grande. Por quê? O DNA ele é tão grande que ele tem aproximadamente 2 metros de altura de uma célula. Então, essa proteína é importante porque ela vai meio que embolar e vai permitir que ela fique bem presa, englobada, para que ela caiba dentro do núcleo. Além disso, é muito importante entender que todas as células do corpo são iguais, mas elas desempenham funções diferentes, concorda comigo? A célula que tem no meu braço é diferente da célula do meu intestino, funções diferentes. Então, o que vai fazer com que elas tenham essas funções diferentes? É o quão concentrado, o quanto que está aglomerado, dessa parte da cromatina. Então, veja, quando está muito acoplado, quando está muito junto esse DNA da cromatina, a gente chama ele de heterocromatina. E aí, o gene que está muito acoplado, que está muito junto, ele vai estar inativo, então ele não vai funcionar. Agora, quando ele não estiver tanto acoplado, ele não estiver tão junto, a gente vai chamar ele de eucromatina. E aí, o que vai acontecer? Esses genes vão estar funcionando. Então, por exemplo, no meu braço, um gene ele pode estar no processo de heterocromatina e outro como eucromatina. Em um determinado outro local, pode ser diferente, pode ser ao contrário. Então, como está inativo, por causa da aglomeração que está diferente, vai proporcionar funções diferentes. Então, essa parte da cromatina é muito importante. Sobre o nucleolo, ele é essencial por quê? Porque ele vai ser a estrutura formada por DNA, que vai ser essencial na formação do RNA ribossomal, que por sua vez é essencial na formação do ribossomo e na síntese proteica. Então, pensa assim comigo, se está com um problema na camada envoltória, que é a carioteca, o envoltório nuclear, vai ter um problema na conversa entre o citoplasma e o núcleo. Se está com problema no complexo de poros, vai ser muito difícil a troca de substâncias, principalmente proteína e de RNA. Se está com um problema na cromatina, vai dificultar muito a expressão genética, os fenótipos, porque vai dar muita zica na nossa célula. Se tiver problema no nucleolo, a síntese proteica vai estar comprometida. Muito bem. Então isso é muito importante a gente entender. E tem agora um conceito muito importante, um princípio que a gente chama de dogma central, que busca explicar como que uma informação presente no DNA passa para o RNA e em seguida como proteína manifestar essa informação através de características e funções do ser vivo. Ou seja, ela busca explicar o fluxo da expressão genética. Então, como que funciona? Sempre a gente tem o DNA e ele vai sofrer um processo de replicação. Aí depois ele vai sofrer um processo de, a gente vai chamar de transcrição, e depois ele vai sofrer um processo de tradução. Então, para a nossa prova, a gente só tem que saber o processo de replicação e transcrição. Então, o que é o processo de replicação? É um processo que ocorre geralmente no núcleo, mas também pode acontecer na mitocôndria e no cloroplasto, porque eles têm o DNA. E você, a partir de um DNA, formar outro DNA. E aí, o que é muito importante entender é a função enzimática. Então, o que acontece? Eu tenho aqui um DNA.
Esse DNA, ele vai sofrer uma participação de uma proteína que a gente vai chamar ela de helicase. E a helicase, o que ela vai fazer? Ela vai dividir a dupla fita, porque lembra, o DNA, ele é uma dupla fita. Então ele vai estar junto aqui, ele vai se separar com a helicase. Aí vai vir outra proteína chamada DNA polimerase. O que ele vai fazer? Ele vai juntar os outros nucleotídeos. Então, por exemplo, aqui eu tinha uma timina, uma adenosina, uma citosina e uma guanina. Aí eu vou colocar correspondente, né, os nucleotídeos que cada um pede. Então, a timina vai se ligar com uma adenosina vai se ligar com uma timina, e assim vai formar essa colocação. Então, vai formar novos nucleotídeos que vão estar próximos à fita que já existia. E aí vai vir outra proteína chamada ligase e vai juntar. E aí vai formar novos DNA. Então, o que é muito importante? É um processo que a gente vai chamar de semiconservador. Por quê? Porque ele vai manter, né, o DNA que tinha, vai manter as fitas que usaram e vão criar novos. Então, esse processo de replicação. Outro processo, que é de transcrição, é um pouco diferente. Primeiro, de novo, ela acontece no núcleo, no cloroplasto, ou também pode acontecer na mitocôndria, só que a partir do DNA, formar um RNA, porque o DNA ele não passa pelo complexo de poros, quem passa é o RNA. Ele precisa passar para que essa informação possa ser manifestada mais para frente. Além disso, né, no processo de transcrição, ele vai formar o RNA, pode ser RNA-R, RNA ribossomal, que vai ser essencial na formação do ribossomo e da síntese proteica, o RNA-T, que é o RNA transportador, que mais para frente vai ser muito importante para transportar aminoácido, e o RNA-M, né, que é o RNA mensageiro. Não precisa saber características porque a gente ainda não viu o processo de tradução, né, que vai acontecer mais para frente. Então ele vai transformar um DNA em um RNA. Então é muito parecido. A gente tem um DNA, ele vai sofrer um processo de helicase, então ele vai se separar, só que ele não vai se separar 100%, ele ainda vai ter uma parte que ele ainda está junto. Então uma pequena parte ele vai estar meio separado. E a partir daí vem uma nova proteína chamada RNA polimerase, não é mais DNA polimerase, é RNA polimerase, ele vai juntar os nucleotídeos igualzinho. Só que quando fizer isso, vai formar o RNA. E quando formar o RNA, ele vai se separar e vem a ligase novamente junto ao DNA. Então o que vai ter de produto? Vai continuar com um DNA e vai formar um RNA. Ele vai se desprender no final, porque lembra, não é um processo completo, eles não se separam totalmente com a helicase, eles voltam depois. Muito importante agora, o RNA ele não possui a timina como nucleotídeo, ele só possui a uracila. Portanto, o que vai acontecer? A nossa adenosina vai se ligar com a uracila, não com a timina. Na replicação, a adenosina vai se ligar com a timina. Na transcrição, a adenosina vai se ligar com a uracila. Então, presta atenção no que eu vou explicar agora. Então, observe o primeiro exemplo. O primeiro exemplo, ele nos mostra um processo de replicação. Então, o A vai se ligar com o T vai se ligar com o A, o G vai se ligar com o C, e o C vai se ligar com o G. É só isso, João, é só isso na replicação. Na transcrição é diferente. O A vai se ligar ao U. O T vai se ligar ao A. Agora, o C vai se ligar com o G e o G vai se ligar com o C. Então, isso que muda, porque agora o A não vai se ligar com o T. O A vai se ligar com o U. Mas o T, ele vai continuar se ligando com o A. Então, isso é muito importante. Então, treinem, coloquem letras aleatórias e vão tentando fazer, né, essa junção, essa modificação para ver se dá certo. Lembrando dessa regra que eu falei para vocês. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Falamos bastante sobre o núcleo, falamos sobre o que acontece se der problemas nas estruturas, né, o que acontece e outras coisas importantes para a nossa prova, como a replicação, como a transcrição e entre outras.